Bom, vamos lá, vou tentar fazer aqui a correção da prova de matemática básica aqui do eixo dos negócios de produção, aqui, segundo bimestre. Claro, isso aqui não é um gabarito oficial, tá? Em minha resolução. Num resultado só dia 2 mesmo de dezembro. Resultado oficial, né? Bom, vamos lá. A primeira questão, eu não tenho os enunciados completos aqui, tá? Mas eu fiz algumas anotações numa folha de papel na hora lá. Vou tentar transcrever aqui as informações básicas de cada questão. A primeira questão envolvia uma operação com conjunto. Era dado o conjunto A, que era... O conjunto A era composto por A, B, C, D. A, B, C, D. Essa aqui é a primeira questão. O conjunto B era composto por C, D, E, F e G. Um terceiro conjunto, conjunto C, era composto por B, D e G. B, D, E e G. Bom, e a pergunta eram duas perguntas em uma. Qual que era o resultado da operação de conjunto A menos o conjunto B e o resultado da operação conjunto B menos o conjunto C. Aqui eu prefiro muito, acho que uma maneira muito mais fácil é fazer com o diagrama de Venn, Euler-Venn, né? Eu vou ter um conjunto A que ele tem itens em comum com o B, então eu vou fazer uma intersecção aqui. E vou ter também um conjunto C que tem intersecção entre os dois conjuntos anteriores, ó. Que eu tenho, ó, o D tem no A, tem no B e tem no C também. O B tem no A e no C. Então vai ter uma intersecção aqui que pega os três conjuntos, certo? Vou fazer melhor aqui. É mais ou menos assim. Então vamos lá. O que tinha no A? A, B, C, D, certo? Melhor, antes de fazer vamos fazer um por um, mais fácil. No A tinha A, B, C e D. O C e o D, aqui, ó, tem tanto no conjunto A quanto no conjunto B. Então eu já vou fazer aqui uma intersecção. Uma intersecção, porque eu sei que no conjunto B, esse aqui é o A, o B vai ter também o C e o D, ó. E fora o C e o D vai ter também o E, o F e o G. Já o conjunto C, ele vai ter B, D, E e G. Ó. Então, ó, o B e o D tem no conjunto A, o E e o G tem no conjunto B. Então, eu vou fazer... O conjunto C vai ser algo mais ou menos assim, ó. Assim. Isso aqui é o conjunto C. Então a pergunta é: quanto que é A menos B? Esquecendo do C por enquanto. A menos B vai ser tudo aquilo que tem só no A, excluído aquilo que tem no B.
ainda que tenha também no A. Então, se eu pegar tudo que tem só no A, vai ser só, esquecendo aqui o grupo C, vai ser só o A e B. C e D eu não posso considerar porque o C e D tem no B também. Então, A menos B, A menos B vai ser igual a A e B. Um jeito legal de comprovar isso é pegando aqui aquele site que nos ajudava a entender as operações em conjunto, né, do GeoGebra, né, que foi indicado lá na semana 1 da disciplina, né, um dos materiais de apoio que foi indicado. Então olha aqui, quando eu faço, imagine que o conjunto A, imagine que aqui dentro de A eu vou ter A, B, C, D, A, B, o C e o D aqui na intersecção, e o B, todos aqueles que nós já sabemos, que era o E, o F e o G. Se eu fizer A menos B, ó, só que ele pintou de verde aqui, ó, só aquilo que tem no A e excluiu a parte de intersecção. Então, eu só vou considerar o que está no A menos aquilo que está na intersecção de B, com B. Então, aqui no nosso exemplo, então eu não posso considerar o C e o D que está na intersecção com B. Então, é só o A e o B. Tá? E com B e C é a mesma coisa. É a mesma coisa. B menos C vai ser tudo aquilo que está dentro de B, excluído os itens que fazem parte da intersecção com C, que aqui é o D, o E e o G. Tá? Então eu vou considerar, no caso aqui, esquecendo aqui o conjunto A, o B é C, D, E, F, G. Fora da intersecção com C só tem o C e o F. Só tem o C e o F. Eu não posso considerar nem o D, nem o E, nem o G, porque está dentro da intersecção. Então B menos C é só composto pelos itens C e F. Então a resposta lá, não lembro agora qual que era a ordem, a resposta era que continha essas alternativas. A menos B é igual ao conjunto Azinho e Bzinho, e o B menos C é igual ao subconjunto C e F. A2 já era aquelas relações de pertinência e relações entre conjunto, né? Então você tinha que ter lá em mente o que era o conjunto natural, o que era o conjunto dos inteiros, e sabendo o natural, o inteiro e o racional, já dava para resolver essa questão. Ele dava 4 assertivas, você tinha que dizer se era verdadeiro ou falso. A primeira assertiva era número 3 pertence a N, conjunto dos números naturais. Isso aqui é verdadeiro, tá? Lembrando, o que é o conjunto dos números naturais? Vou pegar aqui uma referência boa aqui, ó. Um livro de matemática. Então, sendo o conjunto dos naturais aqui, conjunto dos números naturais, né? Por definição, qualquer número que resulte de uma contagem de unidades é chamado de naturais, ou seja, enfim, o naturais você é de 0, 1, 2, 3 para sempre, né, ao infinito. E você não considera os números negativos, né? Então 3 faz parte dos naturais, então fechou. Essa aqui está certa. A segunda assertiva era menos 3 pertence aos naturais. Essa era falsa. Porque, como a gente acabou de ver, no conjunto dos naturais não tem número negativo. Tem nos inteiros, mas a assertiva é que menos 3 pertence a naturais. Então é falsa.
A terceira assertiva era que o Z, que significa conjunto dos números inteiros, esse símbolo aqui, que significa contém, tá? Que é diferente desse aqui, tá? Ó, isso aqui a gente lê contém. Se fosse a boquinha aqui do C virada para o outro lado, está contido, tá? Então a assertiva era: conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Sendo o conjunto dos números inteiros esse conjunto aqui que tem todos os números inteiros negativos, o zero, e todos os números inteiros positivos, e sendo os naturais os inteiros positivos mais o zero, então olha aqui, então os naturais está dentro, sim, o conjunto dos números inteiros ele contém os números naturais, né? Então essa assertiva está correta, que o conjunto dos números inteiros contém o conjunto dos números naturais. Então essa aqui era a verdadeira. E a última assertiva era 1/2, ou meio, pertence ao conjunto dos números inteiros. Aqui, se você saber o que significa esse Z aqui, que é inteiro, você já sabe que isso aqui é falso. Porque meio não é inteiro, meio é uma fração. E correto seria se meio pertencesse ao conjunto dos números racionais, que é Q. Mas a assertiva é meio pertence aos inteiros. Isso aqui é falso. Então a resposta correta, não vou lembrar lá também qual era a ordem, mas era verdadeiro, falso, verdadeiro, falso. A terceira era dada quatro frações, e dessas quatro, quais eram redutíveis? Das quatro, eu verifiquei que 3 eram redutíveis, apenas uma não era redutível. O que é redutível? É quando você tem uma fração, por exemplo, a primeira assertiva. A primeira assertiva era que 84 sobre 49. 84 sobre 49, eu posso dividir 84 por 7 e o 49 por 7. Se eu divido por um número em cima, eu tenho que dividir por embaixo também. Se o resultado forem dois números inteiros, tanto no numerador quanto no denominador, quer dizer que essa fração é irredutível. Então, 84 por 7 é 12 e 49 por 7 é 7. Então, essa daqui ela é redutível. A1 é redutível. A2, segunda assertiva, era 55 sobre 102. Essa aqui, de cara, você já percebe que ela não é redutível. Por quê? Nós temos 55, que é um múltiplo de 5. Para ser redutível, obrigatoriamente o denominador também teria que ser um múltiplo de 5. O que é múltiplo de 5? Teria que terminar com 5 ou 0. Então, impossível. Não, essa aqui ela não é uma fração redutível, tá? Só lembrando os conceitos de divisibilidade, né? Tendo aqui um divisível por 5, ou embaixo, considerando um par. Eu tenho um par aqui embaixo, que é 102. O de cima também teria que ser par, para ser divisível. Por no mínimo 2 ou algum outro número. Mas, então, não se conversa aqui, tá? Então, com certeza aqui não é uma fração redutível. A terceira assertiva, tínhamos 27 por 117. 27 por 117, ela é redutível. Você vai dividir 27 por 3,
aqui em cima por 3 e aqui embaixo por 3. Podemos até fazer agora aqui. 27 por 3 é 9 e 117 por 3 é 39. Tá? Então deu números inteiros em cima e embaixo. Então 27 por 3 é igual a 9 e 117 por 3 é 39. Então é possível reduzir essa fração. 27 sobre 117 avos fica igual a 9 sobre 39 avos. Então ela é sim redutível. E a quarta era 24 sobre 54. Essa nem precisa fazer conta. Dois números pares em cima e embaixo. Com certeza ela é redutível. Redutível por quê? Por qual? Eu posso começar aqui por 2. 24 por 2 vai dar 12. 54 por 2 vai dar 27. E eu posso ainda dividir isso aqui por 3. Vai dar 12 por 3 vai dar 4. 27 por 3 vai dar 9. Então das 4, a 1, a 3 e a 4 são as únicas que são redutíveis. A única que não é redutível é a 2, tá? Então a resposta correta era 1, 3 e 4. A quarta questão era sobre... era um probleminha, parecia ser um problema complexo, mas não é. Falava lá que um carro percorreu em um dia 35 mil quilômetros. Não sei que carro que é esse, cara. Carro do futuro, hein? Imagina em um dia percorrer 35 mil quilômetros. Mas enfim, não vamos desconsiderar esse carro aí que não existe, que anda tantos quilômetros em um dia só. Enfim, um carro em um dia fazia 35 mil quilômetros e num outro dia ele percorria essa mesma quantidade. Então, 35 mil vezes 2 é igual a... Ele percorreu em 2 dias 70 mil quilômetros. Aí pedia para colocar o valor da soma da quantidade de quilômetros nos 2 dias, que é 70 mil, em notação científica. Então, 70 mil em notação científica, a gente vai pegar, imagina que aqui tem uma vírgula alguma coisa, né? Vírgula 0, mandar essa vírgula aqui, ó, para depois do 7, né? E a quantidade de zeros está aqui vai ser a quantidade a potência de 10, né? Que vai ser 7, né? Que é vezes 10 elevado a 1, 2, 3, 4 zeros. Isso aqui, claro, isso aqui não conta. 1, 2, 3, 4 zeros. Então vai ser 10 elevado a 4. Então essa era a resposta. 7 vezes 10 elevado a 4. A quinta questão dava uma situação problema, né, de número de funcionários. Se tinha um determinado número de funcionários, esse número nem importa para resolver essa questão, mas se não me engano era 8, e que o tempo para alcançar eles tinham que alcançar uma meta num dia de trabalho, e que assim que alcançassem a meta eles deveriam continuar produzindo peças. A meta era a produção de peças, tá? Unidades de peças. Eu nem anotei todas as informações aqui, que não era necessário, mas nós tínhamos a seguinte pergunta que era feita. Ele dava 2 assertivas e queria saber se elas eram inversamente ou diretamente proporcionais. Então a primeira comparação aqui era entre número de funcionários e tempo para alcançar a meta. Número de funcionários. Aqui nem importa, tá? Qual é esse número. E tempo para alcançar a meta. Penso o seguinte: se
no exemplo lá, tinha 8 funcionários. E digamos que esses 8 funcionários conseguem alcançar a meta em 8 horas de trabalho. Se eu aumentasse o número de funcionários com o mesmo... E lá ele falava que os funcionários tinham o mesmo nível de produtividade cada um deles. Se eu aumentar esse número de funcionários, concordam que o tempo para alcançar a meta vai diminuir? E que se eu aumentar o tempo necessário para alcançar essa meta, concorda que eu vou precisar de menos funcionários para poder alcançar essa mesma meta de X número de peças? Então, essa primeira assertiva, a resposta era inversamente proporcional. A segunda assertiva dizia o seguinte, ele queria comparar a quantidade de peças fabricadas e o número de funcionários. Aqui sim, concorda que se eu tenho uma quantidade X de peças fabricadas, por exemplo, em um dia de trabalho, e o número de funcionários trabalhando só fazendo essa peça, o que acontece, por exemplo, se eu aumentar o número de funcionários? Eu vou fabricar mais ou menos peças. Se eu aumentar o número de funcionários, eu vou aumentar também a minha produtividade de peças. E se eu diminuir, também diminui a produtividade de peças. Então ela é diretamente proporcional. Então essa segunda assertiva era diretamente proporcional. Então a resposta que eu considerei correta das alternativas que tinha lá era 1, inversamente proporcional, 2, diretamente proporcional. A sexta era também uma situação problema que dizia que fulano comprava ração, um saco de ração. Ele até colocava lá que era 10 quilos, mas aquilo era só para confundir, tá? Então não importa se o saco era de 10, 20 ou 50 quilos, porque a unidade que a gente estava trabalhando era saco. Era um saco de ração que durava 15 dias. Só que esses 15 dias também nós não vamos trabalhar com dias não, vamos trabalhar com a base mês, porque depois na pergunta ele perguntava nas lacunas que tinha que preencher, né? Fazia mais sentido usar a base mês, tá? Então 15 dias corresponde a metade de um mês, concorda? Então vai ser 0,5 meio mês. Então um saco de ração era o suficiente para metade do mês. Aí ele disse que ele decidiu que ele queria fazer uma compra que durasse para o mês inteiro, né? Então concorda que se um saco de ração dura para metade do mês, X sacos são para durar um mês. Se eu aumento a minha quantidade de dias aqui, ou aumento a quantidade de mês, de meio mês para um mês, concordo que vou aumentar ou diminuir, né? Vou colocar aqui, fazer mais. Se eu aumento aqui a quantidade de mês, eu aumento ou diminuo a quantidade de ração necessária para alimentar os cachorrinhos? Eu aumento, né? Então é diretamente proporcional. Sendo diretamente proporcional, então basta a gente fazer aquela multiplicação em x aqui sem ter que inverter nada, né? Então fica assim: x que multiplica 0,5, né? Vai ficar 0,5x é igual 1 vezes 1 é 1, né? Um saco de ração vezes 1, mês, 1. Isola o x, é igual a 1 dividido por meio. 1 dividido por meio
é igual a 2, tá? Duvida? 1 dividido por meio é igual a 2. Essa aqui muita gente deve ter resolvido de maneira intuitiva, né? Nem precisaria fazer toda essa montagem aqui, mas é bom a gente fazer para demonstrar como que chegou na resposta. Só que a resposta não era essa. A resposta era um preenchimento de lacuna. Você tinha que ler a frase, né, e preencher a lacuna. Não vou lembrar a frase por inteiro, mas a resposta era que ele precisa de mais sacos, né? E quantos sacos a mais? Quantos a mais não? Quantos sacos ele ia precisar? Ele ia precisar de 2 sacos, né? Não a mais. Quantos no total ele precisava? Ele ia precisar de 2 sacos. E a terceira lacuna era se dobrou, triplicou. Dobrou, né? Ele passou de 1 para 2, então dobrou. Então a resposta do preenchimento de lacunas era isso. Era mais, 2 e dobrou. A 7 era aquela situação de valor à vista e valor com desconto, né? O valor à vista você tinha um valor e o valor, se pagasse à vista, tinha um desconto de 10%. E ele já dava o valor, por exemplo, o preço da TV já com o desconto era de 1.269. E isso aqui se comprasse à vista, né? Comprando à vista. Comprando à vista, ou seja, com 10% de desconto. Que maravilha. Aí ele perguntava, e se a pessoa não fosse comprar à vista, fosse comprar a prazo, ou seja, perdendo esse 10% de desconto, qual que seria o preço? Então aqui é o seguinte, tem que tomar cuidado que isso aqui, dependendo de como você monta a conta, você cai na armadilha. 1.269 é o preço já descontado, ou seja, é o preço com 10% a menos. Ou seja, se esse aqui é um preço com 10% a menos, ele corresponde a 90% do valor cheio, tá? Então, na montagem fica assim, ó, 1.269 corresponde a 90%, vou botar em decimal, 0,9 do valor cheio. E o que eu quero saber? Qual que é o valor cheio, o valor sem o desconto? Corresponde, ou seja, X, que eu quero descobrir, eu não sei, ele corresponde a 100%, porque em decimal é 1. Agora, isso aqui são grandezas diretamente proporcionais, tá? Ou seja, obviamente, se eu aumento aqui, eu aumento o valor aqui também, né? Então é diretamente proporcional, só multiplicar em cruz. Vai ficar 0,9x, que é igual a 1,269 vezes 1 é 1,269. X igual a 1,269 dividido por 0,9. Usando a calculadora. Se não me engano, essa aqui era uma das únicas que tinha a opção da calculadora do sistema lá, né? Sem ter que usar a calculadora do Windows, né? 1,269 dividido por 0,9 é 1.410, ou seja, o preço sem o desconto é 1.410. Essa era a resposta certa. Por último, a 8. A 8 é o seguinte. Eu não cheguei a anotar o enunciado, mas eu anotei aqui as assertivas. Eram 3 assertivas. Você tinha que dizer se eram verdadeiro ou falso. Você tinha lá uma primeira assertiva. E tinha uma condição. A resposta de cada uma dessas assertivas deveria pertencer ao conjunto dos números naturais. Deveria pertencer a N. A primeira assertiva era x mais 2
igual a 6. E aí? O valor de x aqui. A gente queria saber x. X tinha que pertencer a n. Dada essa equaçãozinha aqui, x pertence ou não pertence a n? Para pertencer a n, ele tem que ser um número inteiro positivo ou nulo, tá? X mais 2 igual a 6. X igual a 6 menos 2. X é igual a 4. 4 é um número positivo inteiro. Então, 4 pertence ao conjunto dos números naturais. Então, a primeira assertiva era correta, era verdadeira. A segunda era mais complicadinho, porque você tinha que lembrar dessa notação maluca aqui quando a gente trabalha com conjuntos. Era isso aqui. Existe x, lembrando que esse símbolo aqui existe, que é diferente desse símbolo aqui, que existe um único, tá? Só que na questão lá não era existe um único, era apenas existe. Então era existe x tal que x é maior que 5. É verdade isso? Concorda que todo número inteiro maior do que 5 é um número pertencente ao conjunto dos números naturais? Isso aqui, a pergunta é isso aqui, tudo aqui pertence, x aqui, dada essa condição, pertence ao conjunto dos números naturais? Pertence. Existe. Então é correto eu falar que existe x tal que x é maior do que 5, tá? Isso aqui é verdadeiro. E a terceira assertiva tinha uma notação ainda mais cabeluda, mas quem estudou lembra. Era aquele A invertido maluco, né? E esse A invertido, ele se lê da seguinte maneira. Até peguei aqui um materialzinho de apoio. Ele se lê assim, ó. Lê-se qualquer que seja ou para todo, tá? Qualquer que seja ou para todo. Então isso aqui a gente vai ler. Qualquer que seja x vezes 0 igual a 0. Né? Concordam com isso? Concorda que qualquer que seja x, qualquer que seja, concorda que 1 vezes 0 é 0, 2 vezes 0 é 0, 1000 vezes 0 é 0, tá? Sendo x pertencente aos números naturais. Concordam com isso? Então, certo. Essa aqui tá certa. Então, as três assertivas, na minha concepção aqui, estão corretas. Beleza? Então é isso. Essa foi a correção aí extraoficial da prova, tá? A minha resolução. O ideal é que aguardem, né? Até o gabarito oficial. E uma coisa que eu vou divulgar mais aqui internamente, tá? Não vou divulgar ainda no canal, mas né? Enfim. Boa sorte a todos. Depois que liberar lá o gabarito eu divulgo no canal.